Agora é hora do culto da IEC Paulistana. Por isso, junte toda a sua família no sofá e participe, vivencie esse culto que foi feito muito especial. E é claro, louve e agradeça a Deus como nunca. Caso queira ofertar, as instruções estão na descrição do vídeo. Agora a novidade também é poder ofertar através do Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Confira lá na descrição. Esse momento é especial, então se desligue de tudo e se ligue em Deus. E não se esqueça, aproveite o culto como se você estivesse lá na nossa igreja. Um beijão e bom culto. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Dá oi, filho. Hoje sou eu e o Miguel fazendo louvor. O Miguel tá bem falante hoje, né? Muito saudade de vocês, ô gente. Vamos orar, filho, para começar? Senhor Deus, meu Pai, te agradeço mais esse dia, Senhor. Te agradeço por podermos te louvar e engrandecer seu nome, Pai. Poder cantar louvores a Ti, poder falar da Tua palavra, Pai. Abençoe esse culto, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Com a volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, todos os joelhos erguam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Cale-se diante dele a terra, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não, não, não. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Dos montes correm para o mar, dos rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te.
rios de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei seu amor pra sempre. Cantarei seu amor pra sempre. Cantarei seu amor. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá. Cantarei seu amor pra sempre. Cantarei seu amor pra sempre. Cantarei seu amor pra sempre. Cantarei seu amor. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Não tema, meu irmão, se contigo estiver teu poderoso Deus no impossível. Ele é a fortaleza em tempos difíceis, melhor amigo e companheiro, sempre estando comigo. Encontrar uma saída, o Senhor sempre está comigo, me mostrando o caminho. Que Deus é esse que o vento até o mar tem o poder de dominar e me encantar. Confio nesse Deus de olhos fechados, não me preocupo com nada, tua palavra me fala. Na alegria é o meu motivo, quando estou triste é o meu abrigo. Na alegria é o meu motivo, quando estou triste é o meu abrigo.
tua palavra me fala, e tua graça me basta, e tua graça me basta, e tua graça me basta, e tua graça me basta. Confio nesse Deus de olhos fechados, não me preocupo com nada, tua palavra me fala, que tua graça me basta. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais esse momento, Senhor, de louvor, de exaltação ao nome, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe esse culto. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Antes da gente falar dos aniversariantes de maio, a gente quer celebrar o dia da Selminha e do Noel. Esse casal que é muito amado e que é uma bênção na nossa igreja. Selminha e Noel, parabéns pelo aniversário de casamento. Deus abençoe essa união sempre. Agora sim, falando de maio, nós tivemos ontem, dia 1º, o dia da Josi e do Lucas. Que Deus abençoe esse casamento e esse casal que é jovem, mas que é uma grande bênção para nós. Dia 10 de maio, nós temos de aniversariante a Eliane Linda. E dia 19, o Davizinho. Dia 20, a Cíntia. E dia 21, o Álvaro. Fiquem ligados nas datas. Beijão, igreja. Paz e graça, irmãos da Igreja Paulistana. Hoje é o nosso primeiro culto do mês de maio, a nossa primeira Santa Ceia também de maio. E eu queria compartilhar com vocês um texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso de 3 a 10. O apóstolo Paulo, já no finalzinho do seu ministério, né, ele tinha Tito, Tiago e tinha Timóteo como os seus discípulos, né? E ele intencionava então ensinar esses discípulos com cartas, que são chamadas cartas pastorais, para orientá-los em como proceder como pastores, como líderes, como ministros, né, diante das igrejas que eles estavam presentes. Então eu queria meditar com vocês um texto que eu acho que é importante e se casa bem com o que nós estamos vivendo hoje, tá bom? Queria convidar vocês para orarem comigo e a gente então meditar na palavra do Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, está presente em todas e quaisquer coisas, desde o passado, Pai amado, ao presente, ao futuro, o Senhor é Deus. E Pai amado, de uma forma tão sábia, o Senhor usou a mente do apóstolo Paulo, já preso lá em Roma, Senhor, para mandar cartas para aqueles discípulos que seriam pastores e que exerceriam um grau de liderança na igreja, Senhor. E essas instruções são tão importantes porque elas chegam até nós a partir do que o próprio Paulo redigiu ou que com o apoio de escribas manifestou, Senhor Jesus, em texto escrito, e nós podemos compartilhar dele agora. Que ele possa abrir nossa mente, iluminar nosso coração e nos mostrar o caminho que temos que seguir. Te louvamos pela palavra do Senhor e pela meditação dessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei agora para vocês, me referi agora a vocês, o apóstolo Paulo ele era preocupado em deixar sucedidos, né? Pessoas que viriam após a ele, a pregar, a ministrar dessa forma muito carinhosa. O apóstolo Paulo era interessado em saber que a igreja após ele iria continuar. E de fato isso acabou acontecendo. O interessante é que nas cartas pastorais, ou seja, cartas que o apóstolo Paulo escreveu orientando pastores jovens ou futuros pastores. Quando eu digo aqui pastor, pessoal, estou dizendo mestres, né? Pessoas que dirigem, organizam uma comunidade, organizam algumas coisas importantes sobre o reino de Deus. E para Timóteo, ele escreveu uma coisa interessante sobre o discernimento das coisas que devem ser desviadas, que um líder, um cristão, deve se desviar delas. Diz assim, no verso 3, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 a 10.
Lembrando que Timóteo era um jovem ministro, tinha por volta de 19 anos quando essa carta foi escrita para ele, e depois que o apóstolo Paulo morreu, sabe-se pela história, Flávio Joséfo deixa isso muito determinado, que de fato Timóteo fez um trabalho exemplar como ministro e como pastor, tá? Ou como coordenador de uma comunidade cristã. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões, brigas a respeito das palavras. É aí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Fecho aqui, depois a gente vai para o verso 6 a 10. Pessoal, o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo a distinguir pessoas que têm um comportamento mental pervertido. Eu diria que Paulo está falando de alguém que tem patologias, tá? Seria uma tradução mais contemporânea, patologias, onde existem pessoas que são o tempo todo provocativas, elas têm desejo doentio, ou seja, elas não têm uma boa intenção, a intenção delas é má, são más intencionadas, elas têm suspeitas, elas têm e fantasias, enfim, são maldosas, querem criar intrigas, querem criar problemas, e ele vai descrevendo como é esse tipo de pessoa, tá? Eles são de desejo doentio, portanto não gostam de paz. Ao contrário, no verso 3, no verso 4, o apóstolo Paulo diz, olha, quem não aceita a doutrina do amor, da passividade, do respeito, do amar o teu próximo como a ti mesmo, de não seguir as orientações de um cristianismo saudável, amistoso, não beligerante, não bélico, ele não anda segundo a piedade e tem uma mente pervertida. Eles são orgulhosos, tá? E não entendem nada, tá? Não entendem nada do que seja doutrina. Mas eles podem se falar como crentes, sabia? Eles podem se apresentar como crentes, eles podem se apresentar como alguém que escreve livro, fala em YouTube, eles podem fazer artigos, eles podem fazer um monte de coisa. Mas o discernimento que Timóteo tinha que ter, era a solicitação do apóstolo Paulo, é que ele pudesse perceber que qualquer pessoa que tivesse um comportamento diferente desse, seria complicado. Que comportamento é esse, irmãos? Primeiro, amam discussões. São briguentos, são desforrentos, chamam a briga, chamam a desafio, querem tirar satisfação, não leva desaforo para casa, é sincericídio, joga tudo na cara. Enfim, ele está dizendo aqui, olha, essas palavras são de discussões. E são discussões, não debate, é quando você conversa. Tem até um acaloramento, mas tem respeito, tem dignidade, troca-se ideia e chega-se a alguma conclusão. Discussão não. Joga na cara, ofende, xinga, briga, desafia, faz um monte de coisa. E muitas vezes, volto a dizer, tem um comportamento cristão. Participam de alguma coisa da igreja, tá? Então, discussões, brigas. Eles gostam de discussões e brigas. Gostam de brigar. Então são beligerantes, né? Beligerante vem de guerra. São pessoas que não gostam disso. A respeito de palavras. Sabe que palavras Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Teologia, Bíblia, cristianismo, vida cristã, consagração, oração. Eles criam no meio da igreja, criam no meio da comunidade cristã, e aqui eu estou me referindo ao meio midiático, internet, mensagens, enfim, porque o assunto pressuposto que os leva a discutir, que os leva a brigas, são as palavras que estão escritas na Bíblia. Que estão escritas na Bíblia. E brigam, se hostilizam, se ofendem, se xingam, de uma forma muito grande, tá? Aí, o apóstolo Paulo vai ensinando para Timóteo, é daí
é desse tipo de pessoa que tem uma mente pervertida, que briga, gosta de discutir, jogar na cara, apontar o outro, vai dizer que vai para o inferno, enfim, acusar o outro, fazer uma celeuma danada. Esses sujeitos, eles são propagadores de inveja, de provocação, difamação e as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, apesar de falarem muitas vezes, entre aspas, o que é verdade, tá? Supondo que a piedade é fonte de lucro, que a piedade é fonte de lucro, que eu posso ganhar dinheiro, que eu posso lucrar com a fé das pessoas, que eu posso lucrar com aquilo que as pessoas podem dar para mim, tanto de dinheiro quanto de benefícios. Então, além de serem pessoas que são invejosas, ou que surge a inveja, são provocativas, tá? Não deixam em paz, são difamatórias, falam mal de todo mundo, ofendem todo mundo, criticam todo mundo, apontam erros de todo mundo, tá? O tempo todo. E as suspeitas malignas, ou seja, essas suspeitas que as pessoas vão plantando, né? Ele vem dizer, você ouviu o pastor Serginho falar? Você conhece o pastor Serginho bem mesmo? Você conhece a Cíntia, aquela ministra da Igreja Congregacional Paulistana? Ela está namorando com o Roberto, você sabia? Começa, sabe, falar esse tom que a tonalidade da voz vai provocando suspeitas malignas em quem ouve. Não que elas sejam verdades, mas a intenção de quem faz isso, porque tem uma mente pervertida, é justamente fazer o outro suspeitar e duvidar da idoneidade, da moral, da ética, do respeito, da dignidade das pessoas. Porque o objetivo deles é justamente desqualificar as pessoas que... Gente, me citar ou citar a Cíntia foi só um exemplo, tá? Me ocorreu agora. Mas isso pode acontecer o tempo todo. E na internet, eu vejo isso muito no Facebook, eu vejo muito isso no Instagram. Eu não vejo, eu ouço as pessoas falarem, né, no WhatsApp, que começam a fazer críticas, comentários, e, enfim, é uma coisa que fervilha malignidade, fervilha coisas muito complicadas, né? Criam polêmicas, né? Joga uma questão para criar polêmica, ele joga o assunto, ele joga o problema e sai fora, e deixa a polêmica se bater sozinha por aí, tá? E esses sujeitos que fazem polêmica sem fim, tá? Eles têm, volta o apóstolo Paulo no verso 5, dizendo que são pessoas que têm uma mente pervertida. Mente é mente mesmo. Racionalidade, conhecimento, intelectualidade, são pessoas que têm o objetivo de provocar todos esses males que a gente está falando aqui agora, tá? E que elas estão privadas da verdade. Porque, irmãos, um dos princípios da verdade é libertar. Algumas pessoas até conhecem a verdade de uma forma técnica, teórica, mas a verdade tem que ser encarnada, ela tem que entrar dentro de mim, ela tem que fazer parte de mim, assim como o meu sangue circula pelo meu corpo e leva oxigênio para cada célula do meu corpo, das mais importantes, das menos importantes, entre aspas, porque todas as células são importantes, assim é a verdade. A verdade não pode ser somente um conhecimento técnico, teórico, tem que ser uma forma de levar vida a cada parte das células da gente, para que a gente possa ser um corpo vivo, tá? E essas pessoas são privadas da verdade. Conhecem a verdade como técnica, mas não conhecem a verdade como experiência de vida, não encarnaram a verdade. E aí é uma coisa perigosa. E esses sujeitos supõem que a piedade, ou seja, a fé, é fonte de lucro. Queridos, tem irmãos, irmãs, não vou dizer aqui nomes, nem sei, estou dizendo texto bíblico, tá? Estou dizendo texto bíblico. Então, esse texto bíblico está dizendo que essas pessoas veem no outro, plim, plim, caindo dinheiro. É que eu não sei fazer o barulhinho de moeda caindo, sabe quando você faz aquela coisa e você ouve o barulhinho das moedas caindo no fundo do cofre? Essas pessoas olham as pessoas com interesse de ganhar dinheiro. Elas pregam, ensinam, consolam, apoiam, oram junto, caminham juntos, porque ela tem interesse em lucro. Pessoas de interesse lucrativo. Por isso, a gente tem que tomar cuidado, porque essas pessoas, elas são sedutoras na fala deles. Elas envolvem emocionalmente, principalmente pela emoção,
tá? E faz com que as pessoas muitas vezes caiam até do princípio da realidade e fiquem também com fantasias na mente, porque a intenção delas, como já está lá no verso 4, né, elas têm inveja, elas são provocadoras, elas são difamantes, elas têm suspeitas, plantam suspeitas malignas, elas são polêmicas, tá? Porque não conhecem a verdade, elas podem até conhecer, mas não encarnam a verdade, e elas observam e entendem que a fé, que os cristãos são fonte de lucro. Cuidado para não cair na mão dessas pessoas. E é óbvio que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, não seja um homem assim. Não me seja esse homem que manipula a fé das pessoas para ganhar lucro, hein? Foi quase que uma exortação também. E o que é interessante é que Timóteo seguiu isso, viu? Então, irmãos, isso agora, nesse mundo midiático, né, onde a gente tem acesso a pregações, louvores, estudos bíblicos, enfim, é importante que a gente possa pesquisar, saber quem são, de onde vêm, qual o testemunho, né? Não é porque um vídeo vai para o YouTube ou vai para a internet ou que aparece uma postagem no Instagram. A idoneidade dessas pessoas tem que ser averiguadas. E Paulo repete aqui 2 vezes: são pessoas que têm a mente pervertida. A mente é mente mesmo. Então são muito inteligentes, são muito espertos, tá? Não estou falando de doença mental, tá, pessoal? Estou dizendo de caráter, tá? Essa mente pervertida é questão de caráter. A pessoa tem mau caráter. Ela sabe que ela está fazendo algo errado, prejudicando, mas esse é o interesse dela. Aí, a partir do verso 6 ao 10, o apóstolo Paulo encerra esse tema de uma forma brilhante, né? Como tudo que Paulo faz que é brilhante. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. De fato, ele fala, olha, de fato é grande fonte de lucro a piedade, mas com contentamento. O lucro de uma pessoa que não tem a mente pervertida é ficar feliz, alegre com os irmãos. Não com o dinheiro dos irmãos, nem com os benefícios que os irmãos podem dar, mas pela alegria que esses irmãos têm, pelo prazer que esses irmãos têm, por poder dar testemunho, poder falar das coisas que Deus fez, das coisas que Deus está fazendo. Não ontem, no outro sábado, eu tive uma experiência linda com a Laine. A Laine presidiu uma live da FEUAC, de um jeito brilhante, de um jeito bonito. E eu falei depois na live, falei, gente, eu vou batizar essa menina, ela pediu batismo. Como que vocês acham que eu me senti? Me senti alegre, ganhei, foi um ganho, um lucro, mas um lucro amoroso, um lucro que me deu muita alegria. Também quando domingo passado o Lucas pregou, eu fiquei tocado com a pregação do diácono Lucas. Um menino jovem, pregou com uma qualidade impressionante. O que vocês acham que eu senti quando vi o Lucas ministrando a palavra de Deus semana passada? Pensei no dinheiro? Opa, vou ganhar lucro, o Lucas, vai ser um bom pregador, vou levar ele para pregar aquele, vou pegar 10% do que o Lucas ganhar? Não. Me deu alegria. Então, quando lá no verso 6, Paulo diz que de fato a piedade traz lucro, o lucro é contentamento, é alegria, é bem-estar, é satisfação, é sensação de prazer, de algo cumprido. Eu vou até dizer aqui orgulho, mas não o orgulho que Paulo fala aqui no versículo 3, tá? Tá o orgulho de falar, puxa, deu certo, que bacana, a semente foi plantada, ela apareceu como uma pequena planta, se desenvolveu como uma árvore linda, já está dando frutos. É isso que é o contentamento que o apóstolo Paulo fala. Era o que o apóstolo Paulo queria. É o que ele quer para nós hoje, tanto ministros quanto não ministros, mas que a gente possa ter sim na fé um lugar de ganho, mas um ganho de alegria, de amor. Depois ele diz, né, de novo, um alerta ao Timóteo. Timóteo, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor,
a perseverança e a mansidão. Por isso que é chamado carta pastoral. Então ele está dizendo, olha, você, Timóteo, é um rapaz jovem, só tem 19 anos, é inexperiente em muitas coisas da vida porque você só tem 19 anos, mas, irmãozinho, não perca de vista a justiça aqui é equilíbrio, tá? A palavra de equilíbrio, equilíbrio psicológico, emocional, familiar, profissional, equilíbrio, né? Que você não siga a justiça, não perde o rumo da justiça, que a justiça seja o foco da sua vida. Esse seguir é seguir um foco, né? Encontrar um objetivo e seguir até ele, tá? A piedade, que é a fé, tá? O amor, a piedade no sentido de você demonstrar credibilidade, e a fé na relação com Deus. A piedade é aquilo que os outros veem de você, a fé é algo que você sustenta de uma forma pessoal com Deus, tá? O amor, perseverança. O que é perseverar, irmãos? Dar um passo a mais quando não se consegue dar passo nenhum a mais. Perseverar é isso. Você, apesar de todo o pressuposto contrário, você se esforçar para conseguir dar o próximo passo, mesmo que não consiga. E a mansidão, tá? Que é o controle de quando a gente está nervoso, está com raiva, está chateado, está frustrado, está oprimido e a gente quer explodir. Então a ideia de mansidão é, apesar de tudo, eu gosto de pensar muito, né, nessa ideia da mansidão do fundo do mar lá, a água passa tão devagarzinho, né, irmãos, e lá em cima na superfície do mar pode ter uma tempestade terrível, pode estar tendo um tsunami, na verdade. Ondas gigantes de 5, 10 metros que derruba até um navio. Mas lá no fundo do mar é uma água tranquilinha, tranquilinha. A mansidão é isso. Apesar do externo estar fervilhando, se debatendo, o interno está pacífico. E essa passividade deve ser aparente, tá? Tome posse da vida eterna, ou seja, não duvida, toma posse da vida eterna. Que é isso, duvidar da salvação? Quem duvida da salvação está equivocado, precisa ter certeza da salvação. Por quê? Porque todo dia nós estamos diante do Salvador. E acima de tudo ele perdoa todos os dias. Então a gente tem que ter certeza, tome posse, não deixa ficar em dúvida, não sei. Tome posse da sua salvação, você é salvo em nome de Jesus, que é isso, para de duvidar disso. Em alguns lugares, inclusive o arminianismo fala disso. Olha, você pode perder a fé no último segundo da sua vida. Irmãos, toma posse. Eu não sou arminiano, sou calvinista, graças a Deus, então, e salvo pela fé. Então, por favor, agarra essa ideia da vida eterna e não solte dela, tá? Por quê? Ter posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual faz boa confissão diante de muitas testemunhas. Você falar que tem certeza da sua salvação, dá testemunho da sua fé. Você falar que duvida da tua salvação, os outros falam, aquele irmãozinho fala que tem fé, mas ele diz que não tem certeza da salvação. Não sei não. Quando a gente fala, eu tenho certeza da minha salvação, isso é um testemunho. As pessoas, como está no texto bíblico, tá? As pessoas entendem que você está seguro naquilo que você está fazendo, tá? É o texto que está dizendo, tá, pessoal? Combata o bom combate da fé. Não vai combater o combate do outro que briga, do outro que te convoca para brigar, ou para te provocar, ou para te difamar. Não entra na pegada dos outros. Né? Tem muitos, tem uma coisa que vem na minha cabeça, eu sou um sujeitinho bravo, nervoso, eu vou pegando pedrinha e vou atirando no outro, né? Vou atirando pedrinha no outro, né? Eu pego uma pedrinha e disfarço, atiro uma pedrinha e disfarço, atiro uma pedrinha e disfarço. Tem uma hora que aquele que tomou tanta pedradinha pequena fica irritado e se volta contra esse que atirava a pedrinha e pode ficar bravo, nervoso, brigar. Aí ele vai, tá vendo? Olha, ele tá querendo me bater, ele tá querendo me maltratar, ele tá querendo me punir, olha só como ele é mau. Quando que, na verdade, quem começou a tirar pedrinhas pequenas foi ele. Então, irmãos, não cai na pegada de quem fica tirando pedrinha pequena, não. Nem que seja um paralelepípedo, deixa embora. Porque quando a gente faz isso, a gente está de fato demonstrando que é importante, né? A gente poder dar esse testemunho ali, acima de tudo, tá? Perseverando pela fé e não cair na cilada do que o outro está falando, irmãos, por favor. Então, a gente tem que ter esse sentido de que se alguém me provoca, eu tenho que manter muito equilibrado para não cair eu diria até na intenção,
na má intenção desse sujeito, porque ele quer que você perca seu equilíbrio, e perdendo o seu equilíbrio ele vai te dizer, tá vendo, olha quem ele é, olha quem ela é, olha como não vale nada, olha como não presta, olha só como está fazendo comigo. E às vezes a pessoa é que fez isso. Isso está bem colocado lá, né? Para que, de fato, combatendo esse combate, a gente não venha cair nesse problema que tem colocado no mundo aí, tá? Então, ainda no verso 7, porque nada trouxemos para esse mundo, ele ainda está entrando na ideia de não adianta ficar brigando, fazendo essa maldade da pente perversa, porque no verso 7, né? Nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Todo mundo vai morrer e todo mundo vai ficar igual. Rico, pobre, negro, branco, seja o que for, todo mundo igual, absolutamente igual. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Tendo trabalho, podendo ter ajuda de irmãos quando a gente está desempregado e tudo mais, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, né? Ricos com a fé. Veja bem, eu não estou falando de comércio, de empresa, de ser empresa, não. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos insensatos e nocivos e levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Então, as pessoas que querem lucrar com a sua fé, ou com a fé da igreja, ou com a fé legítima dos cristãos, essas pessoas, elas querem enriquecer da forma mais nojenta possível. O diabo era comerciante, depois você dá uma olhada lá em Isaías 14, tá? Pela multidão do seu comércio caíste por terra, ó Satanás. Satanás era um cara que queria lucrar na vida dos outros, tá? Então ele além de se afundar, leva os outros também. Aí no verso 10 eu encerro aqui também. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, para quem quer lucrar com a fé dos outros. E alguns, nessa cobiça, se desviaram, começaram com a fé, mas se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, irmãos, esse alerta contextualizado, contemporâneo, Paulo escreveu isso no século I. No século XXI, nós temos que exercer o mesmo cuidado. Cuidado com a sua fé, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você pratica. Não sei para onde essa reflexão vai caminhar, mas não pense em lucrar com a fé das pessoas. Abandona essa prática. Ela vem de uma mente perversa. E você, que não tem essa mente perversa, que não quer lucrar com a fé dos outros, preserva a sua fé. Guarda a sua fé. Saiba quem ministra a sua vida. Saiba quem ora com você, por você. Saiba quem são os autores dos livros que você lê, das pregações que você ouve, vai buscar informações. Porque eu não sei, dentro desse mundo, sem barreiras mais, né? Eu não sei quem é de verdade e quem não é, tá bom? Então eu queria deixar essa reflexão para hoje, para a gente poder discernir e tomar a Santa Ceia com paz e misericórdia, tá bom? Então peguem seus elementos e dentro de alguns minutos nós vamos tomar a Santa Ceia, amém? Sonda-me, Senhor, quem me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Jesus, no dia em que ele foi traído, né? Na Páscoa, na celebração da Páscoa, ele tomou o pão, tomou o cálice do vinho e disse que o pão era dividido entre todos porque representava o corpo do Senhor Jesus. Não um corpo corporal, físico, um corpo simbólico a partir do pão, que entrando dentro de mim alimenta todas as células do meu corpo. E se fazer isso, temos comunhão com o outro e com o Senhor. Da mesma forma, ele tomou o vinho e disse que o suco de uva era a representação do sangue da aliança, da nova aliança. A primeira aliança era o sangue do cordeiro de verdade, né? Que era degolado para depois ser queimado. Esse sangue é o sangue que simboliza a morte de Cristo na cruz do Calvário pela sua vida, pela minha vida. Então, comendo pão e bebendo suco de uva, você celebra, eu celebro, a igreja celebra, em memorial, a vinda de Jesus, que reconhecemos que o cristianismo ainda é válido, é influente e não vai perder a razão de ser até o dia do Senhor. Amém? Então, pegue o pão, pegue o suco de uva e vamos comer todos juntos. Amém? Obrigado, Deus, porque agora nós fizemos o memorial que o Senhor determinou que fizéssemos, Senhor. Que comêssemos o pão e bebêssemos o vinho até que o Senhor venha, Senhor. Fazemos isso memorialmente esperando que o Senhor volte, Senhor. A palavra memória significa não esquecimento. Então estamos declarando aqui que não esquecemos do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Nos ajuda, Senhor, a chegar até a eternidade e lá comermos essa ceia de uma forma diferente na Nova Jerusalém, na sua eternidade. Amém? Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre a minha vida, sobre a vida de vocês, sobre a vida de todas as pessoas cristãs de todas as igrejas ao redor de todo o mundo. Até que o Senhor venha, Senhor. Maranata. Deus abençoe. Querido, semana que vem é o Dia das Mães e o segundo domingo do mês a gente vai ter uma pregação bonita, linda e eu os vejo até lá. Paz e graça. Deus abençoe.